que todos estejam vendo essa tela. Se não estão, por favor, me avisem. Nós vamos continuar o conteúdo da aula passada, que são continuidade de funções. Vamos dar uma revisadinha em continuidade. Por exemplo, essa função aqui, ela é contínua de menos 8, né? De menos 8, aqui em x, até 2. Mas ela não é contínua, ela tem uma descontinuidade em 2, bem óbvia essa descontinuidade. Mas ela não é contínua de 2 até 8, porque aqui no meio eu tenho um buraco na função. E de onde vem esse buraco? Bom, esse buraco ele vem daqui, ó, porque essa função ela pode ser reescrita como x mais 3, x menos 3, que divide por x menos 2, x menos 3, porque o x' e o x duas linhas aqui são 2 e 3. Fica bem claro agora que eu tenho um problemaço em x igual a 2, porque 2 menos 2 dá 0. E outro problemaço em x igual a 3. E por que um dos x aparece como assíntota e outro dos x não aparece como assíntota? Bom, esse aqui no x igual a 3, né? Porque aqui eu tenho 3, ele aparece só como um buraco na função, porque no limite eu posso cortar isso. Opa, eu posso cortar com o outro, né? Eu posso cortar esse com esse aqui não. Esse continua x mais 3. Eu corto esse com esse, né? E parece que o x igual a 3 não é problema. Tá? Mas lembrem-se, a função, ela é x mais 3, x menos 3, sobre x menos 2, x menos 3. Ela continua tendo problema nesses dois. O que eu consigo calcular é o limite quando x tende a 3, de x mais 3, x menos 3, sobre x menos 2, x menos 3. Só quando eu escrevo assim limite, é que eu posso cortar esse com esse, e eu descubro que o limite vai dar 6 dividido por 1. Tanto é que dá 6. Mas isso não quer dizer de forma alguma que quando o x igual a 3, a função vale 6. Isso quer dizer que quando a função chega perto de 3, né, quando x chega perto de 3, a função chega perto de 6. Essa é a interpretação. No 3 ela continua a não existir. E quando eu tenho um buraco, eu tenho uma descontinuidade comportada, que é chamada de descontinuidade removível, né? Porque eu consigo, dando um golpezinho, eu consigo remover ela. Porque eu digo que f de x vai ser igual a x mais 3, x menos 3, ou isso aqui, tanto faz, sobre x menos 2, x menos 3, né? Eu coloco uma vírgula, quando x diferente de 3. Né? E 6 quando x igual a 3. Tá? Então eu tampo esse buraco na marra. Na prática seria a mesma coisa que cortar esses dois, mas melhor evidenciar que você tampou o buraco e não fazer de conta que ele não existe. Então essa função ela não é igual àquela, ela é muito parecida, né, porque ela não tem descontinuidade no x igual a 3. E você não poderia colocar f de x igual a 7, senão a bola ia parar aqui em cima, né, e ela ia dar um pulo. Não, para ser contínua tem que ser super comportada a função. E agora nós vamos ver algumas funções especiais, que são as trigonométricas. Seno, cosseno, tangente, cossecante e todas as outras. Se nesse exemplo o x fosse para 2. Ah, tá. Boa pergunta, Yaya.
né? Se fosse para 2, como seria? Então, a pergunta do Yaya é a seguinte. Se eu tivesse f de x igual a x mais 3, x menos 3, x menos 2, x menos 3, né? Para x diferente de 2. Né? E f de x vale quanto para x igual a 2? Não tem como remover essa descontinuidade, Yaya. Não tem? Porque eu não sei se coloco ela aqui, em qual ponto dessa linha. Não existe em qualquer ponto que eu colocar, eu vou estar dando saltos daqui para esse ponto e desse ponto para lá. Tá? Só nesse caso aqui que dá para tampar. Só quando é um buraquinho. Quando é uma assíntota, não tem como tampar. Não é uma descontinuidade removível. Ficou bem claro? E aí, ou eu repito alguma coisa? Como é que ficou? Sim? Luciano. Sim, Luciano. Esse exemplo aqui, esse primeiro exemplo que o senhor fez o cálculo, o senhor provou o quê? A descontinuidade da função? Eu vou só limpar um pouquinho aqui. Nesse exemplo, eu fiz várias coisas. Uma delas foi mostrar onde que a função era descontínua, né? Primeiro, a função é descontínua em x igual a 2 e em x igual a 3. Então, a primeira coisa foi isso, mostrar onde a função é descontínua. Tá? Como é que eu sei isso, né? Bom, tendo o gráfico é moleza, né? Mas e se eu não tivesse? Eu teria que fazer x mais 2, x menos 3, eu fatoro, né? Aquela história do a mais b, a menos b, que é igual, lá da fatoração, a mais b, a menos b. Isso aqui é igual a quadrado menos b ao quadrado. E ali embaixo, como é uma equação de segundo grau, vou fazer x' menos x duas linhas. X menos x', x menos x duas linhas, que é a mesma coisa. Essa função é igual a essa, é igual a essa. Agora, para mim, ficou claro ali, olhando para a função, que eu vou ter um problemão em x igual a 2 e em x igual a 3. Se eu não tivesse o gráfico ainda, eu até poderia achar que eu teria duas assíntotas. Para eu verificar onde eu tenho assíntota ou não, é só olhar onde que eu posso cortar o numerador com o denominador. Sempre que eu puder cortar o denominador com o numerador, eu não vou ter assíntota. Eu vou ter algo desse tipo aqui, ó. Tá? Sempre que eu cortei alguma coisa do numerador com o denominador. Agora, em compensação aqui não deu para cortar nada nessa assíntota. Tá? Essa assíntota em que eu posso cortar o numerador com o denominador no limite, eu chamo de descontinuidade removível. Essa assíntota não, desculpe. Esse ponto onde eu consigo cortar o denominador com o numerador é um ponto que eu chamo de descontinuidade removível. Porque por um simples golpezinho aqui, né, se eu forçar a barra, eu consigo remover. Eu digo que f de x é x mais 2, x menos 3, sobre x menos 2, x menos 3, x diferente de 3, né, e 6, cx igual a 3. Alô? Sim? Prof. Sim. Bom dia. Bom dia. Aqui onde o senhor colocou x mais 2, acho que é x mais 3, né? Devia ser x mais 3. Ah, você tá cheio de razão. Tá cheio de razão. Fui eu que errei. É x mais 3, x menos 3, claro, porque é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Muito obrigado, Yaya. É isso aí mesmo. Tá bom, obrigado. Luciano, conseguiu entender? Entendi, professor. Beleza. Agora vamos para o início, né? A gente acabou de contextualizar um pouco com relação à aula de ontem. Agora vamos para o início da aula de hoje,
que verifica a continuidade das funções trigonométricas, né? Aqui eu coloquei 2 círculos indicando onde a gente mede, né? Se eu tenho esse ângulo aqui, ó, o ângulo é esse aqui, ó. Esse círculo tem raio 1, e aqui eu meço os senos. Aqui eu meço os cossenos. Né? Cosseno de quê? Cosseno do ângulo θ. Aqui está o ângulo θ, né? Foi desenhado aqui fora, né? Mas é o mesmo. Aqui, ó, se eu seguisse, né, se eu passasse do raio 1 aqui, com esse risco, se eu passasse, né, aqui eu tenho a secante e aqui eu tenho a tangente. Pô, legal, quanta coisa que dá para ver no círculo, né? Da mesma forma, agora nos complementos, né? De novo, eu tenho, imagine que eu tenho o mesmo ângulo aqui, ó. Aqui eu tenho, né, o cosseno, que a gente já fez lá, o cosseno, né? A cossecante e a cotangente. É só fazer um a gente fez todos no eixo Y, outros todos no eixo X, né? Os né? Como se fosse complementar, né? Não precisamos se assustar com esse monte de linhas, né? Basta saber as principais aqui, ó, seno, que é essa azul, né? Cosseno, que é essa verde. Aí depois você vai dando uma olhadinha aqui no lado e você vai descobrindo o que é cada uma. Tem que sempre ter bem claro, pelo menos, o que é seno, cosseno e tangente. Aqui nós temos as ondas seno e cosseno. Né? A seno sempre começa em 0 e a cosseno sempre começa em 1. Né? Isso é relativamente fácil de lembrar. Né? Você começa desenhando o círculo trigonométrico. Nesse eixo aqui você mede os senos e nesse eixo aqui você mede os cossenos. No X sempre são os co alguma coisa e no Y sempre os que não são co. Agora você pega um ângulo qualquer, aqui vamos pegar um ângulo bem pequenininho, esse aqui. O que acontece com o cosseno? Ele é bem grande, né? Ele é próximo a 1, que é o valor máximo que ele pode atingir, e o seno é bem pequenininho. Então o seno começa com valores pequenos e o cosseno com valores grandes. E veja que o segundo cosseno já diminui e o seno aumenta, né? Então, o cosseno diminui e o seno aumenta. E assim eles vão se comportando, indo de 0 até 2π ou dando várias voltas. A tangente, né, eu não vou ficar dividindo o seno pelo cosseno, mas eu vou olhar aqui como ela é medida, né? Então, se eu tenho um ângulo de 0 graus, a tangente é 0. Se eu tenho um ângulo maior, né, a tangente vai crescendo. Quanto maior o ângulo, mais cresce a tangente. De forma que a tangente de 89 graus é um número, tende a mais infinito, é um número enorme, né? Agora, a tangente de 90, ela está paralela. Eu não sei se ela vai para mais infinito ou para menos infinito. Em compensação, a tangente de 91, ela já vai por menos infinito. Por isso que a tangente de 90 não existe. Você não sabe se ela vai para cima ou se ela já começa a descer. E aqui eu tenho o gráfico da tangente. Ó, ela começa em 0, né? E ela, aqui, ó, eu já sei que são uns 89 graus. E quando ela é aqui para baixo, eu já sei que ela já passou, já foi para 91 graus, né? E exatamente aqui no meio, quando ela não sabe o que é da vida, né? Quando ela está na assíntota, ou seja, indeterminado, ela é 90 graus. Ela é indeterminado porque você não, ela está no mais infinito e no menos infinito ao mesmo tempo. Aqui o ideal, ao invés de escrever 89 e 91, eu faço isso por razões didáticas, né? Mas o tecnicamente correto é escrever 90 graus menos, né, e 90 graus mais. Um pouquinho passado dos 90, um pouquinho antes dos
90. Ou π sobre 2, que é a mesma coisa. Assim como nós temos o gráfico da tangente aqui, nós temos o gráfico da cotangente aqui, né? Cotangente é medida nesse eixo, né? Você consegue ver claramente que a cotangente de 90 é 0 e a cotangente de 0 mais é infinito. É o que eu tenho aqui, ó. A cotangente de 0 mais é infinito, né? E a cotangente de 90, né? Aqui tem radianos, né? 1,5 radianos é 90. 90 é 0. Professor. Sim. Por que a tangente ficou 90 menos indo para cima? Porque em 89, né? É aqui em 89 graus é que ela tende a um valor infinito. Quando passou um pouquinho, quando foi para 91, para ela encostar nessa reta, ela tem que vir para baixo, daí ela vem por menos infinito. Então, 90 menos, interprete como 89 graus, 89,99999. Entendi. Obrigado. Beleza. E agora nós temos outros gráficos aqui que não são difíceis também, né? Difíceis eles eram quando eu olhava assim, meu Deus, aqui eu tomei um susto. Andei pulando. E agora aqui nós temos secante e cossecante, ó. A secante é esse comprimento aqui. Ela nunca é menor do que 1, tá? Porque ela nunca vai ser menor do que o raio do círculo, né? Só quando é secante de 0 que ela vai ser o raio do círculo, né? Mas a secante é esse comprimento aqui, ó. Ela nunca é menor do que 1. Tanto que você observa, ó, secante de 0 vai ser 1. Nunca é menor do que 1. Conforme eu vou aumentando, né, até 89 graus, né, ela vai para infinito. Então, aqui eu tenho 89 graus. Né? Conforme eu vou baixando, aqui eu tenho menos 89 graus. Bom, do 89 para o 91, ela dá um pulo. Né? Então, aqui ela já está em 91. E o que é esse pulo aqui? É algo que nós temos a obrigação de estudar agora, que são as descontinuidades. Então, a secante, ela tem descontinuidade de 90 em 90 graus. A tangente também, ela é descontínua de 90 em 90 graus. Agora, o seno e o cosseno não têm descontinuidade alguma. Né? Eles não dão saltos. Eles são super comportados. A tangente não é comportada, a cotangente não é comportada, a secante e a cossecante não são comportadas. Bom, isso é fácil também de ver, porque, bom, o seno e o cosseno são comportados, mas todas as outras grandezas que não são o seno e o cosseno são divididas por um seno ou por um cosseno. Bom, quando o seno ou o cosseno dá 0, naturalmente eu tenho descontinuidades. Tudo que tem denominador tem descontinuidade. Né? Apesar de aparentemente tangente de x não ter denominador, você sabe que tangente de x, na verdade, é uma função nova a partir de antigas. Né? E essa aqui, quando for 0, é um momento de descontinuidade que eu não vou poder cortar cosseno com seno. Né? Bom, vamos encontrar o limite dessa função aqui. Ó. Como fazer para encontrar o limite dessa função aí? Certamente essa função vai ter um problemaço aqui em x igual a 1, né? É o que eu penso. Né? A função sim, mas será que ela tem limite ali? Para resolvê-la, eu posso, em limite eu posso fazer tudo quase. Ó. Eu jogo esse cosseno para o lado de fora. Né? Isso continua sendo verdade. Então, eu vou fazer cosseno do limite, quando x tende a 1, de x quadrado. Bom, x quadrado menos 1
eu vou escrever de maneira diferente. Eu vou escrever x mais 1, x menos 1, dividido por x menos 1. Eu passar o cosseno para fora até nem... Foi bom porque ficou mais formal, mas não é de tamanha importância, né? Eu posso agora cortar, só porque eu estou trabalhando com limite, eu posso cortar esse com esse. E agora eu fico com cosseno do limite de x mais 1. Bom, quando x igual a 1, eu vou ficar com cosseno do limite de 2. Cosseno de 2. Terminou. Então, o limite de toda essa função, quando x tende a 1, é cosseno de 2. A função não existe quando x igual a 1, mas o limite é cosseno de 2. Vamos interpretar isso, tá? Eu vou escrever essa função aqui no gráfico. Vou fazer o gráfico aqui em torno do x igual a 1, né? Não está bem fácil para mim de ver isso. Então, vou fazer o gráfico só de 0 até 2. Agora eu percebo que aqui no x igual a 1, o gráfico não existe mesmo. Mas conforme ele se aproxima de 1, o resultado deveria se aproximar de cosseno de 2. E cosseno de 2 radianos, eu não sei quanto que é. Parece que é um número negativo. Faz sentido, porque π é 3. Faz sentido. Vamos ver quanto que é cosseno de 2 radianos. Cosseno de 2, olha aqui, ó, é menos 0,4. Então faz todo o sentido do mundo, ó, vai dar em torno de menos 0,4. Conforme x se aproxima de 1, o y se aproxima de 0,4 negativo. Está certíssimo. É isso que o resultado desse limite fornece. Nós podemos dizer que essa é uma descontinuidade removível, tá? Eu poderia escrever essa função de maneira que ela fosse contínua fazendo isso daqui, ó. F de x igual a, já que ela não é contínua, né? Cosseno de x quadrado menos 1 sobre x menos 1, com x diferente de 1. Não foi o que foi pedido, mas eu estou enfatizando isso. E f de x vai valer cosseno de 2, que é aquele menos 0,4, quando x igual a 1. Tranquilo, é isso aí. Quando vocês forem estudar em casa, que não tem essas partes vermelhas, aqui está a resolução, né, para olhar com calma. Use o teorema 1.6.2, que está colocado aqui em cima, né, para provar que o seno inverso de x é contínuo no intervalo de menos 1 a 1. O que diz esse teorema que nós ainda não vimos? Esse teorema diz que se f é uma função de 1 para 1, ou seja, inversível, injetora, que é contínua em cada ponto do domínio, então f na menos 1, né, a função inversa, é contínua em cada ponto de seu domínio. Isto é, a inversa é contínua em cada ponto da imagem de f. Vamos falar mais simples. Se a função direta é contínua no intervalo, a função inversa também é contínua. É isso que quer dizer. Então, ele está pedindo se a função seno inverso é contínua. Bom,
se a função seno inverso é contínua, ela só vai ser contínua se a função seno também é contínua. Eu tenho que me lembrar da função seno. A função seno, ela é assim. Fazer ela para o negativo também. Lembrando que eu restringo o domínio da função seno entre menos 90 e mais 90. Então, o meu domínio é restrito, né, entre menos 90 e mais 90. Por quê? Porque senão não vai existir função seno inverso, né? A função seno inverso só é injetora se eu restringir o domínio. Tá? Então, dentro de todos os possíveis x, eu vou pegar só o meu x restrito aqui. Tá? Esse pintadinho, tá? Ele está entre menos 90 e mais 90. E só dentro desse pintadinho é que eu vou chegar em toda essa imagem aqui que vai de menos 1 a 1. Tá? Posso até desenhar como se fosse um pintadinho essa imagem aqui de menos 1 a 1. Daqui para cá ela é injetora, logo tem seno inverso. Ela vai e ela volta numa boa, desde que eu restrinja o domínio aqui. Bom, o seno é contínuo o tempo todo. Logo, o seno inverso também é contínuo o tempo todo. E acabou. Tá? Só isso. Se o seno é contínuo o tempo todo, o seno inverso é contínuo o tempo todo. Né? Claro que o seno inverso, né, ele só vai existir de menos 90 a mais 90. Você pode colocar na tua calculadora qualquer número, né, entre menos 1 e 1, entre menos 1 e 1, né, que ele vai retornar um número entre menos 90 e mais 90. Você pode até escrever na tua calculadora seno de 1.200 e depois arco cujo seno dá 1.200, não vai retornar 1.200. Tá? Vamos ver? Vamos colocar aqui, ó. Seno de 1.200. Dá esse valor. Agora eu vou fazer o seno inverso que dá esse valor. Né? A seno... Aqui eu não escrevo seno menos 1, né? Olha aqui, ó. Não deu. Eu posso até... Ele vai ter que ser muito inteligente para fazer... Aqui, arco do seno de 1.200. Isso a gente poderia dizer que era 1.200, né? Mas, ó, não faz. Não faz. Por quê? Porque a função arco-seno, ela está com o domínio, né? A função seno, para ter inversa, nós precisamos restringir o domínio. Tá? Mas agora a gente já está chegando num papo bastante complicado. O fato é o seguinte, se a função direta é contínua e ela é injetora, e se a função direta é injetora, que é o caso da função seno, se você restringir o domínio, a função inversa também é contínua e ponto final. É um teorema, né, mas você não precisa nem decorá-lo, porque ele é bastante lógico. Vamos ver aqui uma um pouquinho mais completa, né, em quais pontos essa função é contínua. Uma excelente pergunta. Eu vou trabalhar um pouquinho melhor essa função, tá? De forma que eu evidencie mais isso. Ó, vamos lá. F de x. Bom, eu tenho aqui arcotangente. Não é tangente, é arcotangente. Então, não vou mudar nada aqui em cima.
E aqui embaixo eu vou escrever x mais 2, x menos 2, que sempre é útil. Vou começar do denominador. No denominador eu já vejo que eu tenho um problemão em x igual a menos 2 e em x igual a mais 2. Aqui eu tenho descontinuidades e não são descontinuidades removíveis, porque eu não consigo cortar esse com lá em cima. Bom, esse problema em x mais 2 e x menos 2, eu escrevi aqui nessa reta aqui embaixo. Ó. Eu fiz uma reta, né, e disse que eu tenho um problema em x mais 2. Na verdade, esse aqui já é o resultado aqui. Ó. Fiz essa reta aqui. Ó. Tem um problema em x mais 2 e menos 2. Mais 2 e menos 2. Tá? Essa é a parte do x quadrado menos 4, é a parte do denominador. Tá? Então, não tenho problema em lugar nenhum, não tenho problema em lugar nenhum, à exceção desses dois pontos. Um esqueminha bom aí para ficar ligado. Bom, a tangente inversa não tenho problema nenhum, tá? Por quê? Porque quando eu faço a tangente direta lá a partir do círculo trigonométrico, né, sempre lembrando aqui eu meço os cossenos, aqui os senos, né? Aqui nessa aqui da direita as tangentes. Tangente de 0 é 0, né? Tangente de 45, dá para ver que é o mesmo, né? Vai dar 1. E eu vou até quase 90 graus. E aqui eu vou quase até menos 90. Então, eu restringo o domínio, né? Se eu tenho aqui o domínio, todos os números, o domínio da tangente, eu restringo de menos 90 até mais 90. E eu vou dizer uma coisa, eu vou restringir esse domínio aberto, porque em 90 não dá para fazer. Exatamente em 90 não dá, porque eu não sei se é mais ou menos infinita a tangente. Então, de menos 90 até mais 90. Quando eu aplico a tangente, eu posso obter qualquer coisa. Entre menos infinito a mais infinito. Pô, tangente é uma coisa doida, né? Eu recebo qualquer coisa. Não limita em nada. Agora, o caminho inverso, ele é possível, sim. Claro que ele é possível eu fazer esse caminho inverso. Não tem nada que me limite eu fazer esse caminho inverso. Então, eu não tenho restrição nenhuma na tangente inversa. A única coisa que eu sei é que se eu vier de qualquer número do menos infinito para o mais infinito, eu vou cair em algo que vai de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. Só isso. Mas não tenho problema de continuidade ou de domínio nessa função. Agora eu vou ao ln. Muito importante o estudo de funções. O ln pode ser um problema, sim, porque se eu me lembrar do gráfico do ln, e eu devo me lembrar, o gráfico do ln é uma coisa assim, ó. ln de 1 é 0. E o ln, ele vem para o menos infinito no 0 mais. Mas no 0 menos eu não sei quanto que ele é. Então, o domínio do ln é de 0, sem incluir o 0, ou seja, ele é só de 0 mais para frente. De 0 mais para frente. Esse é o domínio. Então, não existe, essa função não vai existir para os x negativos, porque esta função não está definida para os x negativos. Essa função só vai existir quando todas elas existirem ao mesmo tempo. Bom, vou fazer a análise agora só do ln. A análise só do ln, ó. Não pode ser 0 de jeito nenhum.
mas pode ser de 0 mais para frente. Bom, verificamos que essa não tem problema, essa tem problema. X tem que ser maior do que 0, e os problemas do denominador não são na função, são por causa da fração em x igual a menos 2 e 2. Agora, quando que esses dois acontecem ao mesmo tempo, de 0 exclusive 0, até 2, exclui o 2 também, e para frente. Logo, esta função, ela é contínua, ou de 0 até 2 aberto, ou de 2 até mais infinito. Esse aqui é o domínio da função, tá? Mas onde f de x é contínua? Eu posso escrever assim, ó. F de x é contínua nos intervalos. Intervalo 1, de 0 até 2. Intervalo 2, de 2 até mais infinito. E agora, vamos a um limite fundamental, que eu acho muito legal. Tá? Seno de x dividido por x. Quando x tende a 0, obviamente, é um limite, né? Então, se eu escrever assim, quando x tende a 0, o limite de seno de x sobre x é igual a 1, é muito fácil quando eu faço o gráfico, né, e vejo que quando x tende a 0, né, o y tende a 1. Tá, isso é uma forma de fazer, né, mas vamos agora tentar fazer sem gráfico. E esse também é um dos limites fundamentais, né? E o limite fundamental é como se fosse uma tabuada. Nós, com o tempo, vamos decorar. O outro limite fundamental, que nós não deduzimos na aula passada, pela dificuldade da dedução, era esse aqui. Limite, quando x tende a mais ou menos infinito, de 1 mais 1 sobre x elevado na x. Isso aqui era igual ao número e. Esse é o primeiro limite fundamental que nós vimos, tá? Esse é o segundo. Só que esse nós vamos deduzir, que esse não é difícil de deduzir. Claro que ver no gráfico nós vemos esse também, né? Mas não deduzimos. Agora esse nós vamos deduzir. Desenhemos o círculo trigonométrico. Aqui eu tenho o meu ângulo x, que é para ser um ângulo tendendo a 0, mas aqui ele foi aumentado por razões didáticas. Este pontinho aqui, é fácil de ver que ele está na coordenada em x, cosseno x. E esse pedaço aqui é cosseno x. E que ele está na coordenada em y, seno x. O ângulo vale x, esse pedaço é cosseno e esse pedaço é seno. Esta coordenada, obviamente, em x ela está em 1, e na altura ela é tangente de x. Então, estamos observando bem 3 coordenadas aqui. A terceira está aqui, né? Essa aqui, obviamente, é 1 para x e 0 para y. Agora, pegue esse triângulo maior aqui, ó, esse bem externo, e transporte ele para cá. Então, você tem um lado que é tangente de x, né? Esse lado aqui. Você tem outro lado que vale 1. E não é difícil de você calcular a área desse triângulo, né? Você calcula a área do quadrado e divide por 2. Então, vai ser tangente de x dividido por 2. Né? Não o x dividido por 2, né? É tangente de x vezes 1, né? Vou escrever aqui. 1 vezes tangente de x dividido por 2. Lado vezes lado dividido por 2. Depois, nós vamos pegar esse triângulo aqui dentro, que é o menorzinho, tá? E vamos colocar aqui por último, o menor. Tá? Lembrem-se que essa altura aqui é seno de x, né?
Ela está representada aqui, ó, seno de x. Aqui eu tenho o seno e aqui eu tenho o cosseno. Mas não importa o triângulo, a área dele é sempre base vezes a altura dividido por 2. Então, a área desse triângulo pequeno é 1 vezes seno de x dividido por 2. E agora vamos pegar esse cara que está aqui no meio, que faz essa curvinha aqui, ó. Esse triângulo, não é bem um triângulo, né? Porque ele tem uma curvinha. Eu vou encontrar o comprimento dessa curvinha. Tá? Existe uma fórmula que me dá o comprimento de um arco de uma circunferência. Tá? Vamos chamar de L esse comprimento. Né? E L é igual a alfa, que é o ângulo, vezes o raio. Tanto é que o comprimento de uma circunferência que tem ângulo 2π, né? É 2π vezes o raio. Então, ficou fácil de acreditar nessa fórmula. Bom, esse comprimento em azul é 1 vezes o ângulo, 1 vezes x. Lembrando que x é muito pequeno. Tá? Então, isso aqui é praticamente uma reta. Praticamente uma reta. Se isso aqui é praticamente uma reta, tá? Esse vale 1, esse vale 1, né? E esse aqui vale quase 1. Vou colocar 1. Tá? Qual que é a área desse que é praticamente um triângulo? É base vezes altura sobre 2. Né? Então, é base, que é 1x, vezes 1 dividido por 2. 1x vezes 1 dividido por 2 vai ser x sobre 2. Tá, então, tenho a área do triângulo do meio, a área do triângulo maior e a área do triângulo menor. Agora eu vou comparar o cosseno de x, a função cosseno de x, com a função 1 e com essa do meio em um gráfico. Essa é a função do meio, tá? Essa aqui, essa vermelhinha aqui é seno de x sobre x. A preta é 1, y igual a 1. E a função azul é cosseno de x. Vejam que a função vermelha, apesar dela não existir no ponto x igual a 0, o limite dela fica claro que é 1, porque a função vermelha, ela sempre está no meio das outras duas. Sempre está no meio das outras duas. Bom, quando a função preta é 1 e a azul é 1, aonde que pode estar? A vermelha só pode estar no 1 também. Tá? Então é fácil, né, de perceber esse teorema do confronto como se fosse um sanduíche, né? Se fosse apertando, apertando de cima e de baixo, né? A do meio não tem para onde escapar, só pode ser 1. Você pode fazer essa análise não gráfica aqui também fazendo. Cosseno de 0 é menor ou igual a seno de 0 sobre 0, que é menor ou igual a 1. Cosseno de 0 é 1, que é menor ou igual a seno de 0 sobre 0, que é menor ou igual a 1. Só sobrou 1 para isso aí dar certo. Então, acabamos de provar que o limite, quando x tende a 0 disso aqui, é igual a 1. Um pouquinho de álgebra, um pouquinho de geometria, um pouquinho de desenho, né? E a gente chega no limite. Se não foi tão difícil de deduzir. Bom, e nós, como bons repetidores que somos, pelo menos eu imagino ser, né? Eu pensei, bom, o limite, quando x tende a 0, de seno de x sobre x, no meu mamutismo, é um 0 sobre 0 que é igual a 1. É um pepino fazer 0 sobre 0. Isso aqui, por isso que isso aqui é questionável. Tá? Porque se 0 sobre 0 fosse 1,
o limite de 1 menos cosseno de x sobre x, que está aqui, ó, você também pode dizer, ó, quando x é 0, vai ficar 1 menos 1 sobre 0, que vai dar 0 sobre 0, também deveria dar 1. Tá? Por isso que 0 sobre 0, ou tudo que é sobre 0, é indeterminação. Porque assim como 0 sobre 0 às vezes é 1, aqui 0 sobre 0 dá 0. Louco, né? Muito louco. Bom, e por que 0 sobre 0 dá 0 aqui? Bom, primeiro que você fez o gráfico e viu que conforme x se aproxima de 0, né, o y se aproxima de 0. E depois que você deduziu. Tá? Então vamos deduzir. Por que o limite de 1 menos cosseno de x sobre x, quando x tende a 0, dá 0? Primeiro que esse nós não vamos usar geometria. Tá? Nós vamos tentar colocar algum cosseno ao quadrado aqui e daí transformar o cosseno em seno, né? Por quê? Porque aquele limite do seno de x sobre x a gente já sabe. Tá? Então a gente vai transformar tudo em coisas que a gente já sabe. Tá? Para fazer o quadrado, só usa aquela técnica, né, do a mais b, a menos b, né? Isso é a quadrado menos b ao quadrado. Então, você multiplicou por 1 mais cosseno de x e dividiu por 1 mais cosseno de x dos dois lados. Agora, a parte de cima vai ficar 1 menos cosseno quadrado de x, que naturalmente nós, logo em seguida, muito espertos, vamos trocar por seno ao quadrado de x. E embaixo você complicou mesmo, não teve choro, ficou assim. Bom, substituindo por seno ao quadrado, você vai ter isso daqui. E esse seno ao quadrado, pasmem, vocês vão substituir por seno de x vezes seno de x. Daí vai ficar seno de x sobre esse cara aqui, ó. Na verdade, eu vou fazer seno de x sobre x, ó. Seno de x sobre x vezes seno de x sobre 1 mais cosseno de x. Esse limite aqui, nós acabamos de calcular no slide passado. Esse limite aqui é 1. Né? O outro limite eu vou ter que calcular, eu não sei. Bom, vou tentar substituir x igual a 0. Em cima vai dar 0. Né? E embaixo vai ficar, bom, cosseno de 0 é 1. Então vai ficar 0 dividido por 2, que dá 0. Então todo esse limite vermelho aqui vai dar 0. 0 vezes 1, 0. Pronto. Acabamos de provar, né, que o limite dessa função aqui, quando x tende a 0, é 0. E não 1, como o mamutismo me fez acreditar que era. O mamutismo às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Olha aqui ó, o teorema que só veio agora. Tá? Esse é aquele teorema que se eu tenho uma função que sempre está no meio de duas, né? No limite, ela continua valendo a mesma coisa. Aquela que a gente acabou de fazer. E agora vamos aos cálculos de uns limites, mas no quadro branco. Vou copiar aqui os exercícios. Vamos começar desse A. Qual que é o limite quando x tende a 0 de seno... Eu vou fazer seno de x sobre x cosseno de x. Já vou começar assim. Não gosto de tangente, me dou mal. Sempre que eu posso, eu coloco tudo em seno e cosseno. Me parece muito mais simples. E vai ser mais simples. E vai ser mais simples. Quer ver? Isso aqui é igual ao limite quando x tende a 0 de seno de x sobre x vezes o limite quando x tende a 0 de 1 sobre cosseno de x. Esse primeiro nós já conhecemos. Esse aqui dá 1. Esse segundo nós não conhecemos. Mas vai ficar 1 sobre 1, porque cosseno de 0 é 1, né? E o resultado dá 1.
Até que não foi tão difícil. Vamos fazer a letra B. Limite, quando θ tende a zero, de seno de 2θ sobre θ. Errou, porque eu só sei o limite quando θ tende a zero de seno de θ sobre θ. Não adianta dizer que esse é zero também, ou que esse é 1. Aliás, é 1, né? Não pode dizer que é 1 também. Mas eu sempre posso fazer uma substituição de variáveis, né? Bom, que tal eu, antes de fazer a substituição, eu escrever 2θ aqui embaixo? Aí ficaria bom, né? Daí é só fazer assim, ó. Limite, quando x tende a zero, de seno de x sobre x, né? Onde x igual a 2θ. Beleza! Mas eu não posso só colocar um 2 aqui embaixo. Bom, mas eu poderia, se eu multiplicasse por 2 também, né? Daí eu multipliquei e dividi por 2. Bom, então coloco um 2 aqui também. Agora está tudo certo, né? Bom, mais um passinho, limite, joga o 2 para fora, quando x tende a zero, de seno de x sobre x. Esse cara aqui, a gente já sabe que vale 1, né? Então, tudo isso aqui vai dar 2. Logo, este limite aqui é igual a 2. Por uma substituiçãozinha de variáveis. Bom, vamos a C. Que me parece difícil. Limite, quando x tende a zero, de seno de 3x sobre seno de 5x. Ah, meu irmão! Eu só sei fazer isso aqui, ó. Seno de 3x sobre 3x. Vou colocar em outra cor o 3x ali embaixo. Sobre seno de 5x. Eu saberia fazer muito bem se fosse aqui, ó, 3x. E se aqui embaixo fosse 5x, aí eu saberia. Mas isso é possível se eu multiplicar em cima por 3x, né, e multiplicar aqui por 5x. Né, porque daí eu dividi em cima e embaixo aqui, em cima e embaixo ali, né? Se eu corto esse com esse e esse com esse, dá na mesma, então tá certo. Legal. Não sei se vai ajudar, mas vou continuar na falta de opção. Limite, quando x tende a zero. Veja que eu até vou poder cortar esse com esse, ó. Olha aqui, ó, que maravilha, hein? Porque esse tração você pode puxar ele para cá, ó. Já que é vezes, né? Então, você vai poder cortar esse com esse. E vai ficar um 3/5 que multiplica tudo. Então, vai ficar 3/5 vezes seno de 3x sobre 3x sobre seno de 5x sobre 5x. Que é igual a 3/5 vezes o limite, quando x tende a zero, de seno de 3x sobre 3x. Bom, eu vou dividir esses dois em dois limites, um no numerador e um no denominador. Vai ficar melhor, senão vai ficar confuso para mim entender. Vezes o limite, quando x tende a zero, o limite, quando x tende a zero, de seno de 3x sobre 3x. Seno de 5x sobre 5x. Bom, agora, né, depois de bem desenhadinho, fica mais fácil. Esse aqui, eu nem vou fazer substituição de variável, já que essa é igual a essa, né? Eu sei que tudo isso aqui dá 1. E aqui essa igual a essa, eu sei que tudo isso aqui dá 1. Né? Vai dar 3/5. Né? Então, isso aqui igual a 3/5.
Depois, quando você for olhar os slides com calma em casa, né? Aqui nós temos todas as respostas. A resposta da primeira, a resposta da segunda e a resposta da última aqui, que deu o 3 quilos. Agora, se tiver uma pergunta assim, discuta o limite do seno de 1 sobre x, quando x tende a 0, né? Esse limite não existe. Porque como você vai achar o seno de algo que não existe? 1 sobre x não existe. Você vai dizer primeiro que isso aqui vai ser o seno do limite, quando x tende a 0, de 1 sobre x. Você sabe que esse limite aqui não existe. A única coisa que você pode afirmar é que o seno do que quer que seja, de qualquer coisa que seja, está entre 1 e menos 1. Mas, precisamente, ele não existe. Tá? Então, o limite, o seno do limite de algo que não existe, o seno do que não existe. Pronto, ponto final, acabou. O limite não existe. Agora, aqui, você está fazendo o limite de algo que não existe vezes 0. Ah, meu irmão. Então, será que esse limite existe? Veja, o limite de algo que não existe vezes 0 pode como não pode existir. A gente vai ter que verificar isso. Tá? A parte mais fácil é fazer isso aqui, ó. Isso aqui é igual ao limite, quando x tende a 0, de x, vezes, né, esse limite, vezes outro limite que não existe. Do limite, quando x tende a 0, de seno de 1 sobre x. Ou até joga o seno para fora, né? Já faz um passo adiante aqui. Do limite de 1 sobre x, quando x tende a 0. Você poderia vir aqui e dizer, isso não existe porque esse marronzinho aqui não existe. Não, não é isso não. Esse marronzinho, apesar de não existir, né, ele está no intervalo entre menos 1 e 1. Porque o seno de qualquer coisa está no intervalo entre menos 1 e 1. Algo que está no intervalo entre menos 1 e 1, vezes 0, é 0. Logo, este limite é 0. Outra maneira é aplicar o teorema do confronto. Você sabe que x vezes seno de x sempre é menor do que x. Ó. X vezes seno de x sempre é menor ou igual a x. Mas e se o x for negativo? Então ele vai ter que ser maior ou igual a menos o módulo de x lá e cá. Pronto, então você sabe que x vezes seno de 1 sobre x, desculpem, né? Vezes seno de alguma coisa, né? Ele sempre vai estar entre essas duas curvas. Se ele sempre está entre essas duas curvas, aqui no meio ele vai estar entre as duas curvas também, ou seja, ele é 0. Graficamente é mais fácil de analisar assim, né? Mas para resolver analiticamente, esse método aqui é bem mais fácil.